O Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desistiu de triplex no Guarujá. E o tribunal, com essa decisão, determina que o valor seja devolvido, que o valor pago seja devolvido, como a dona Marisa faleceu, ao Lula. Em 2005, ela deu entrada no apartamento de 82 metros quadrados no Guarujá. Houve atrasos, ela teria então desistido do imóvel. OAS e Bancop devem ressarcir a família de Marisa, representada pelo Lula, que assumiu o inventário. Segundo a desembargadora, que anunciou essa decisão, não há prova nos autos de que, em algum momento, a autora tivesse recebido a posse do imóvel. A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, então, que a OAS, que é a construtora, e a Cooperativa Habitacional dos Bancários, aliás, o que teve de bancário que tomou um chapéu tremendo, né, nessa história do prédio no Guarujá, e muitos até hoje não receberam um tostão, né? Mas a determinação é para que o OAS e a cooperativa devolvam o valor pago em parcelas pela dona Marisa Letícia na compra do tal triplex, que tornou-se famoso, né, em razão da acusação que foi feita e posterior condenação no julgamento presidido pelo Sérgio Moro, de que o triplex teria sido, na verdade, um presente da OAS como parte de um pagamento de propinas ao ex-presidente Lula pelos favores que seu governo prestou à construtora. E o triplex era objeto dessa denúncia e de sentença, não só em Curitiba, mas posteriormente no Tribunal de Porto Alegre, Tribunal da 4ª Região, portanto, condenação também em segunda instância e em terceira instância, já que o assunto chegou ao STJ e até há pouco tempo os recursos apresentados na última instância, que é o Supremo, não foram aceitos. E agora, claro, o jogo mudou inteiramente por aquela decisão do Fachin e pela decisão da segunda turma, decisão referente ao Sérgio Moro, 3-2, e a decisão do Fachin, que alegou haver incompetência jurídica da 13ª Vara de Curitiba para julgar aqueles 4 casos, incluindo o triplex. Foi em abril de 2005, portanto ainda no primeiro mandato do Lula, quando Marisa Letícia adquiriu uma cota do empreendimento de 2 torres que viria a ser construído, até então nomeado como Edifício Navia, no Guarujá. Ela deu uma entrada de R$20 mil por um futuro apartamento de 82,5 metros quadrados, com prestações mensais de R$2 mil até 2009. O prazo para a entrega da obra era agosto de 2006, no ano seguinte, com tolerância de 6 meses, portanto até o início de 2007. Só que não foi entregue a obra. Depois, a Bancop faliu. E em 2009, a OAS assumiu o empreendimento. Assumiu o empreendimento a OAS só em 2009, quando já era o penúltimo ano do segundo mandato do Lula. E o edifício passou a ser chamado de Solares. Em 2015, Marisa Letícia pediu a restituição de 90% do valor pago pelo apartamento. Como não devolveram o dinheiro, ela ingressou com a ação. Essa ação, julgada agora, olha só, ela entrou em 2015. 6 anos depois, temos uma decisão do judiciário. Marisa faleceu em 2017 e então Lula assumiu o espólio. A desembargadora Mônica de Carvalho, relatora do processo,
diz que tanto a Bancopp como a OAS atrasaram a entrega do apartamento e por isso, já que havia um atraso permitido em contrato de apenas 6 meses, a ex-primeira-dama desistiu da aquisição. Mônica Carvalho, a desembargadora, diz não existir evidência de que Marisa ou seus familiares usaram o apartamento e que a devolução dos valores se justifica pelo atraso na entrega. Não há aqui na decisão da desembargadora a menção a aquilo que foi decidido lá em Curitiba, ratificado em Porto Alegre e em Brasília, de que, embora houvesse esse contrato, os pagamentos mensais, etc., de que, de repente, ao assumir o empreendimento, a OAS falou, opa, peraí, vocês estão comprando um apartamento aqui? Não, vai ser um presente e tal. E pelos serviços prestados, né, pela relação com o presidente Lula, etc. Mas ela diz que não há prova nos autos de que, em algum momento, a autora tivesse recebido a posse do imóvel ou de que o apartamento tivesse sido disponibilizado em seu favor, afirmou em seu voto a desembargadora Mônica de Carvalho. Em abril de 2019, há quase 2 anos, pois, o juiz Adilson Rodrigues Cruz, da 34ª Vara Civil de São Paulo, já havia decidido pelo ressarcimento das parcelas. Na ocasião, ele ordenou que OAS e Bancopp devolvessem 66% dos valores gastos por Marisa, e não 100%, como decide agora o TJ de São Paulo. A desembargadora diz que todos os valores devem ser devolvidos, já que a autora ou seus sucessores não usufruirão o bem. É a isso que se chama reparação integral nos termos do artigo 944, disse Mônica de Carvalho. Em nota, a assessoria de imprensa do ex-presidente Lula afirmou que a Justiça de São Paulo é mais uma que reconhece os fatos sempre apontados pela defesa. Na nota, escreveram que a decisão da Justiça Paulista é mais uma que reconhece fatos apontados pela defesa de Lula há mais de 5 anos, que a família investiu em um outro imóvel no empreendimento, desistiu de sua compra, ficando com um crédito como saldo, e que depois desistiu de comprar qualquer imóvel no empreendimento e pediu restituição desses valores, direito agora reconhecido. A família nunca foi dona de nenhum apartamento no imóvel e acaba de ter reconhecido o direito de receber de volta os valores que investiu no empreendimento. A decisão do Sérgio Moro, na condenação de Lula, fala em crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, em julho de 2017. Foi por essa condenação, aliás, que ele foi preso. Foi condenado pela ocultação da propriedade no Guarujá, no litoral paulista, que teria sido recebida como propina da OAS, em troca de favores do governo Lula. Na sentença, Moro citou documentos e depoimentos que comprovaram que o apartamento no litoral era destinado ao ex-presidente. O documento disse ainda que havia provas documentais e que Lula faltou com a verdade. Depois, Edson Fachin decidiu que a vara em Curitiba era incompetente juridicamente para julgar Lula no caso do triplex e em outros, né? Como o sítio de Atibaia, o Instituto Lula e as doações para o Instituto Lula. São 2 casos, 2 ações distintas. Instituto Lula e doações para o Instituto. Pois bem, enquanto isso, nós temos decisões avançadas, né? A do Fachin, referente à competência jurídica de Curitiba e, portanto, do Sérgio Moro, nesse caso e nos outros 3, e, posteriormente, a decisão da segunda turma do Supremo, que julgou a acusação de que Moro era parcial
e, por 3 votos a 2, concordou com o pedido da defesa para que Moro fosse julgado parcial. A sua suspeição foi considerada por 3 dos 5 juízes da segunda turma. Mudança de voto da Carmen Lúcia. E agora, por decisão do Edson Fachin, o assunto foi para o Pleno do Supremo e não para a segunda turma. Fachin decidiu que o Pleno do Supremo é que deve julgar o caso e ratificar ou não sua decisão liminar. O Luiz Fux, que preside o Supremo e, portanto, é quem tem o direito de estabelecer a agenda de votações, marcou para 14 de abril o julgamento dos recursos contra a decisão de Edson Fachin. Recurso apresentado pela PGR. E o plenário vai analisar os recursos apresentados pela PGR e pela defesa do Lula. A Procuradoria-Geral da República tenta derrubar a decisão individual de Fachin e restabelecer as condenações e, com isso, a condição de inelegível de Lula. Já os advogados do ex-presidente recorrem de um dos pontos da decisão de Fachin, porque, ao anular os julgamentos, Fachin também encerrou 14 processos no STF, nessa decisão de caráter liminar, que questionavam aspectos na condução das investigações na Justiça Federal do Paraná. E a defesa pede que essas ações sigam tramitando até que haja decisão definitiva sobre a validade ou não das condenações. E um desses questionamentos é o habeas corpus, no qual a segunda turma declarou a parcialidade de Sérgio Moro no julgamento específico do triplex do Guarujá. Embora o Lewandowski, por exemplo, queira estender o entendimento de que Moro foi parcial a todas as suas decisões relacionadas com Lula. Inclusive, decisões que não foram do próprio Moro, mas que foram encaminhadas ainda quando o Moro era o titular. Inclusive a do sítio de Atibaia. Condenação que também foi ratificada. Aí, pelo Tribunal Colegiado de Porto Alegre. Então, haverá muita coisa a ser decidida pelo Pleno do Supremo. Primeiro, se a maioria concorda com a decisão de Fachin de que há incompetência ou havia incompetência jurídica em Curitiba e, portanto, o processo deve ser iniciado, começar de novo em Brasília. Segundo, se decidirem que sim, que Fachin tinha razão, o Marco Aurélio disse que ele vai perder por 6-5, mas já até dissemos aqui que há muitas dúvidas a respeito dessa previsão do Marco Aurélio. Ele que errou uma recente quando disse que não, Carmen Lúcia não mudará seu voto. É apenas uma cortesia quando diz que vai esperar o voto do Nunes Marques. Era cortesia porque não foi o voto do Nunes Marques que alterou o voto da Carmen Lúcia, né? Mas ela mudou o seu voto. Não pelo que disse Nunes Marques, mas pelos argumentos do Gilmar Mendes. E aí não só públicos, mas também aquilo que, obviamente, ele vinha conversando com a ministra Carmen Lúcia. Mas, se decidirem que o Fachin não tinha razão, se eles derrubarem a decisão do Fachin, derrubarão, portanto, a transferência para Brasília e a anulação das condenações. Mas aí entra uma outra decisão, que é a da segunda turma, referente à suspeição de Sérgio Moro. E com recursos a respeito de 14 processos embutidos naquilo que Fachin decidiu.
Porque ao anular as condenações, Fachin também suspendeu, encerrou 14 processos. E a defesa quer que esses processos sejam retomados, independentemente da ratificação pelo Pleno do Supremo a respeito da decisão de Edson Fachin. Então, será hora do Pleno debruçar-se, vai ser muito interessante, dificilmente isso vai ser encerrado no dia 14 de abril, provavelmente haverá a necessidade de uma outra sessão, pelo menos mais uma, isso se ninguém pedir vista, né? Se ninguém pedir vista na votação do Pleno. Mas então, eles vão decidir se havia incompetência jurídica para o julgamento em Curitiba, e aí pode reaparecer um documento assinado pelo próprio Moro, quando desvinculava o caso do Triplex com a Petrobras. E é interessante que isso foi levado ao Supremo. Escuta, mas Curitiba é para julgar só casos relacionados à Petrobras. Se o próprio Moro admitiu, escreveu, inclusive em sua sentença, que não havia ligação com a Petrobras, ele não poderia ter julgado o caso do Triplex. E o Supremo disse não, nada a ver, poderia sim, mesmo com essa declaração do Moro. Porque a OAS não foi a única, mas foi também beneficiada nos contratos com a Petrobras, alegou o Supremo à época. Isso pode reaparecer. Mas, se for ratificada a decisão do Fachin, aí vem o ponto central, a suspeição de Sérgio Moro. Porque uma coisa é o Fachin dizer não era competência de Curitiba, portanto comecem tudo em Brasília. E, portanto, Lula está livre daquela condenação. E estendeu para Atibaia, também o caso de Atibaia. Por isso ele se tornou livre das amarras da ficha suja. E pode ser candidato, valendo a decisão do Fachin. Mas aí entra uma decisão muito mais extensa e que pode beneficiar, na verdade, centenas de condenados na Lava Jato, que é aquela que se refere à suspeição de Moro. Gilmar Mendes chegou a dizer não, estamos tratando só da suspeição referente ao Lula, de parcialidade referente ao Lula. Mas não há a menor dúvida que, confirmada essa decisão da segunda turma, haverá enxurrada de recursos de advogados de diversos dos condenados, políticos e empresários na Lava Jato, para que tudo vá para o espaço. Há sempre a alegação, não, o julgamento não foi sepultado, ele será reiniciado. Uma ova, né? Sem a possibilidade de utilização de provas aceitas em Curitiba e com a morosidade de um julgamento como este, não há a menor dúvida que vai prescrever. Então, é muito importante o que será decidido pelo Supremo. Não só no que se refere ao Lula, mas a centenas de condenados pela Operação Lava Jato. Porque eles acabarão tendo de decidir, ainda que dificilmente tudo no dia 14, se concordam com a decisão de Fachin, se vão torná-la definitiva, uma decisão que é liminar, e se ela se torna definitiva, os casos vão para Brasília, recomeçando do zero, mas aí vem o ponto-chave. Vão concordar com a decisão da segunda turma referente à suspeição de Sérgio Moro? Ah, mas essa é uma decisão da segunda turma, então é uma decisão do Supremo. Mas havendo recurso contra a decisão do Fachin de suspender os 14 processos, também o Pleno terá de se pronunciar a respeito da decisão da segunda turma. Lá foi 3-2. Considerando que o próprio Fachin e o Cássio Marques manterão suas posições contrárias à consideração da suspeição de Sérgio Moro, não há dúvida que Lewandowski e Gilmar vão manter suas posições, e agora seria até patético se Carmen mudasse de novo seu voto. O 3-2 é levado para que mais 6 ministros se pronunciem. Há muito em jogo. Ao Lula, porque provavelmente abrirão as portas para a prescrição ou não.
Vai depender da posição do pleno a respeito do que decidiu Fachin. Mas também o que vai acontecer com centenas de condenados, inclusive a Odebrecht, né? Os seus donos, as condenações sofridas e se a suspeição de Moro, como quer Lewandowski, se estender para tudo que decidiu Moro, não há dúvida que teremos um retrocesso gigantesco em relação a tudo que foi decidido durante 6, 7 anos no âmbito da Lava Jato em Curitiba. Ronald. Bandeirantes acontece aqui na Rádio